sempre respeitando a individualidade, que eu acho muito importante a gente falar isso, né? A gente fala com tanta gente. Como é que você vai dosando esse suplemento? Tem gente que tem receio de tomar suplemento, não sabe qual deve tomar, não sabe se faz mal, porque vai sobrecarregar a fígado, o rim, enfim. Fala um pouco sobre o suplemento, a importância dele, quais são adequados para essa história do equilíbrio intestinal, da microbiota. Da microbiota. Então, assim, a gente usa muito o suplemento para equilíbrio da microbiota quando a gente está nesse momento de estratégia para modular a microbiota, que a gente fala, né? Então, quais são os suplementos mais usados para microbiota? Fibras. Então, a gente sabe que uma das melhores coisas para as bactérias boas são fibras. E daí a gente tem vários tipos de fibras que a gente pode usar como módulo único, porque nem sempre a pessoa consegue atingir a quantidade de fibra na dieta. E tem alguns pacientes que estão muito sintomáticos de distensão, de gases, de alteração do intestino. E daí, se a gente colocar muita fibra na dieta, esse paciente também vai sentir nesse momento. Apesar de ser uma coisa boa, a gente tem que tomar cuidado dependendo do momento que o paciente está. Então, tem algumas fibras legais de suplementar, como, por exemplo, o psyllium, que é uma fibra que a gente acha fácil. Tem uma outra que é já um nome comercial, que é o Fibergum, mas o nome da fibra mesmo é a goma cássia purificada. Então, são fibras que não são tão laxativas e que ajudam ali a mexer na microbiota. Então, um dos suplementos que a gente usa bastante. Outro é a glutamina. A glutamina, ela vai ter um efeito nessa questão da barreira intestinal que eu falei. Então, como você falou, das pessoas que fazem um exercício muito intenso, um triatlo, uma maratona, a gente costuma, inclusive, colocar a glutamina após a atividade física para ajudar a diminuir essa questão da permeabilidade intestinal. Então, é um que também está sempre ali, lógico, sempre com a individualidade, né? Tem outro suplemento que a gente usa que são os probióticos. Então, a gente tem uma gama de probióticos, até legal falar disso, que hoje a gente já tem probiótico que a gente chama de psicobiótico. O que é isso? São probióticos que mexem com o nosso humor, então que tem a propriedade de mexer com o humor, ou com a parte cognitiva, ou com alguma melhora de doença neurodegenerativa, como um Parkinson, um Alzheimer. Então, são bactérias comprovadas que fazem a produção de serotonina, de GABA, então eles vão atuar ali em sistema nervoso central, não só no intestino. Então, às vezes, a gente utiliza até para estresse, a gente põe ali essas bactérias específicas que são cadastradas como os psicobióticos, né? Ou então a gente pode usar probiótico para melhora da imunidade, pode usar probiótico para competir com alguns fungos, e daí, dependendo do paciente, a gente vai escolher um probiótico diferente, dependendo da situação. E ele é sempre um suplemento? Ele é um suplemento. A gente não consegue encontrar. A gente tem alimento, a gente tem iogurtes com probióticos. Qual que é a diferença? A gente tem iogurte normal e iogurte que é probiótico. Qual que é a diferença? Para ser um probiótico, você precisa, ter os lactobacilos ou bifidobactérias vivos, eles têm que estar vivos. A gente brinca que não adianta probiótico fantasma, apesar que já tem umas pesquisas de probiótico fantasma que eu já vou falar para vocês. Mas para ser um probiótico, ele precisa estar vivo, ele precisa ter uma quantidade adequada que é pedida ali pela Anvisa, tá? Então, não pode autorizada. E ele precisa ter estudo comprovando que ele faz algum efeito bom para a gente, que somos o hospedeiro desse probiótico. Então, a gente tem algumas marcas de iogurte que tem probiótico adicionado. Todo iogurte ele vai ser um fermentado, então ele vai ter bactéria lá, vai ter o Lactobacillus bulgaricus, ele vai fazer qualquer iogurte, mas nem todo iogurte vai ser um probiótico. Ele vai entrar como um alimento fermentado se ele não tiver todos esses critérios, tá? Então, isso que é o que a gente chama de probiótico. Então, pode ter como iogurte, pode ter em suplemento em pó e pode ter em suplemento em cápsula. Quando a gente fala de kefir, kombucha ou algum outro alimento fermentado, tem aqueles legumes fermentados que são da cozinha coreana,
aí eles não são considerados um probiótico, mas eles vão ter bactérias que são probióticas, então eles vão ser benéficos para a ingestão. Mas só pela questão de não ter todos esses estudos comprovando. E o kefir, por exemplo, cada kefir que você faz, ele vai ter uma composição diferente, não é exatamente a mesma em todo o produto, tá? Então, só essa diferença. Mas o consumo dos fermentados também é bem interessante, que a gente pode fazer via alimentação, que é mais fácil, né, ali do que escolher uma cepa específica de probiótico. E se a gente for pensar no probiótico como um suplemento, que você já falou para a gente do suplemento, e falou, inclusive, temos também os probióticos, né? Pensando no desempenho físico, é um pouco o que você já vinha falando em relação a outros suplementos. Eles também ajudam a regular, a deixar todo mundo ali no lugar certo, equilibrado, para que todo mundo ganhe, o corpo inteiro, inclusive músculo, inclusive articulação, inclusive energia, e todos os hormônios liberados para a gente fazer de uma forma mais bem feita, atividade física, os probióticos entram nessa mesma linha. Entra nessa mesma linha. E entra também muito, tanto dessas questões de melhora de performance e tal, e tem muita pesquisa mostrando para corredor, para melhora do sistema imune, porque às vezes o aeróbico, dependendo da frequência, ele cai um pouco o sistema imune, né? Então o probiótico ajudaria nessa manutenção ali.